Me chamam de aposentado. Minha esposa me chamava de passivo. O chefe dela construiu o império dele sobre minhas patentes, sobre minha arquitetura, com a bênção dela. Na festa da empresa, deixei cair a carteira. Meu crachá de acesso ao prédio escorregou para fora. Ele o pegou, leu o nome e congelou. A sua esposa sabe quem você é, sussurrou. Ela sabia quem eu era. Só esqueceu do que sou capaz. Meu nome é Renato Carvalho. Tenho 50 anos. Nos últimos 5 anos, as pessoas presumiram que eu não fiz nada. Estão enganadas. Eu estava observando, esperando, construindo algo que eles não podiam ver porque pararam de olhar. 18 anos atrás, fundei uma empresa em torno de um conjunto de protocolos de rede que inventei durante o mestrado. Esses protocolos evoluíram para uma arquitetura de back-end chamada fluxo central, processamento de pagamentos, gestão de inventário, roteamento inteligente de pedidos, tudo rodando sobre designs que eu havia patenteado e aperfeiçoado em um apartamento apertado, com cadernos manchados de café. 12 anos atrás, vendi a empresa operacional por $340 milhões, mas mantive a propriedade intelectual fundamental. Minhas patentes, meus segredos comerciais de arquitetura. O comprador ficou com o negócio, eu licenciei o motor. Depois me afastei. Sem comunicados à imprensa. Sem voltas triunfais. Apenas uma saída silenciosa e uma vida que imaginei mais simples. Letícia, minha esposa há 26 anos, amava o dinheiro, odiava o silêncio. Ela construíra sua identidade ao redor de ser casada com alguém importante, alguém em movimento. Quando parei de me mover, ela começou a procurar essa energia em outro lugar. Entra em cena André Moraes, o novo chefe dela na Impulso Digital, uma startup que prometia revolucionar o varejo online com soluções de comércio baseadas em inteligência artificial. Ele era tudo o que eu não era mais. Barulhento, ambicioso, sempre performando. A Letícia devorou aquilo. 3 anos atrás, a Impulso Digital se mudou para um prédio no centro de São Paulo. Espaço lindo, tijolos aparentes, janelas do chão ao teto, o tipo de lugar que grita "estamos destruindo tudo". O que a Letícia não sabia, e o que André nunca se preocupou em descobrir, era que eu era o dono daquele prédio. Não diretamente. Através de um traste, a Sentinela Patrimonial Limitada, registrada em Curitiba, administrada por uma firma em Belo Horizonte. O contrato de locação foi assinado por pessoas que jamais conectaram o nome Renato Carvalho ao portfólio que financiava a sede perfeita deles. Esta noite era a festa anual da empresa. A Letícia insistiu que eu fosse. Vai ser bom você sair de casa, ela disse, o que na verdade significava eu preciso que você esteja lá para as pessoas saberem que ainda sou casada. Eu fui. Fiquei num canto, segurando um uísque que eu não queria, observando minha esposa rir das piadas do André, tocando o braço dele, inclinando-se para perto. Nossos 3 filhos não estavam lá. Rodrigo estava viajando a trabalho, Camila terminando o semestre do MBA na USP e Gabriel na faculdade em Campinas. Apenas eu, invisível em uma sala cheia de gente que não me via. Foi então que aconteceu. Mudei o peso do corpo e minha carteira escorregou do paletó. Bateu no piso de mármore com um tapa seco e meu crachá de acesso ao prédio caiu, deslizando pela superfície polida. Antes que eu pudesse me mexer, André estava lá, curvando-se com aquele sorriso ensaiado que provavelmente usava com investidores. Pegou o crachá, olhou de relance e então congelou. Não foi uma pausa. Foi um congelamento total. Seus olhos cravaram no nome gravado no plástico. Rua Carvalho, Sentinela Patrimonial, acesso de proprietário. Seu rosto ficou branco. Realmente branco, como se alguém tivesse drenado o sangue de seu crânio. Suas mãos começaram a tremer e ele ergueu os olhos para mim com uma expressão que eu nunca vira nele antes. Medo. Ele se levantou devagar, segurando o crachá entre 2 dedos como se fosse explodir. O ruído da festa se transformou em estática de fundo. A boca de André abriu, fechou, abriu de novo. Então, numa voz tão baixa que só eu pude ouvir, ele sussurrou: "Senhor, a sua esposa sabe quem você é." Segurei seu olhar. Não sorri. Não franzi a testa. Apenas deixei o silêncio se esticar até ficar desconfortável. Então estendi a mão. Peguei o crachá da mão trêmula dele e o guardei de volta na carteira. Ela sabe exatamente quem eu sou, respondi calmamente. A questão é, você sabe?
André deu um passo para trás como se eu tivesse empurrado. Seus olhos correram pela sala, procurando uma saída, procurando Letícia, procurando qualquer coisa que fizesse sentido. Mas nada mais fazia, porque naquele instante ele percebeu que estivera jogando um jogo em um tabuleiro que me pertencia. Letícia apareceu ao seu lado, taça de champanhe na mão, alheia. "Está tudo bem?" perguntou animada. A voz de André saiu estrangulada. "Tudo. Só, eu preciso fazer uma ligação." Ele praticamente correu para a varanda, com o celular já na mão. Letícia se virou para mim, confusa. "O que foi aquilo?" Tomei um gole de uísque. Acho que o André acabou de se lembrar de algo importante. Ela estreitou os olhos, mas não insistiu. A música aumentou. Alguém tilintou uma taça para um brinde e a festa continuou. Mas algo mudará. A fundação havia se deslocado e eu não dissera uma palavra. Letícia ficou quieta no carro. Não aquele silêncio confortável que compartilháramos 20 anos atrás, mas o tipo que fica entre duas pessoas que pararam de conversar de verdade. Ela deslizava o dedo pela tela do celular enquanto eu dirigia pelas ruas molhadas de São Paulo. André parecia estranho hoje, ela disse por fim, sem levantar os olhos. Mantive os olhos na estrada. Parecia. É, como se alguma coisa tivesse assustado ele. Ela me lançou um olhar. "Você não disse nada a ele", disse. "Mal conversamos." "Renato." Seu tom ficou mais afiado. "O que aconteceu quando ele pegou sua carteira?" "Ele a devolveu." "Só isso." Ela ficou quieta de novo, mas eu sentia que ela me estudava. Depois de 26 anos de casamento, a gente aprende a ler os silêncios. Este carregava suspeita. Entramos na garagem da nossa casa em Alphaville. A casa estava escura, vazia sem as crianças. Rodrigo estava no Rio de Janeiro fechando um negócio, Camila mergulhada nas provas na USP, Gabriel ainda em Campinas. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Apenas nós dois perambulando por 500 metros quadrados que costumavam parecer cheios. Letícia subiu direto, sem dar boa noite. Eu me servi de um Scott e abri o laptop no escritório. 13 e-mails já estavam me esperando, todos marcados como urgentes, todos de escritórios de advocacia dos quais eu nunca ouvirá falar. André trabalhou rápido. O primeiro era um pedido de documentação sobre a estrutura societária da Sentinela Patrimonial. O segundo pedia esclarecimento sobre os termos do aluguel. O terceiro, do consultor jurídico da Impulso Digital, perguntava educadamente sobre protocolos de acesso ao prédio e emissão de crachás de segurança. Eu sorri. Eles estavam correndo, tentando descobrir se o que André viu era real, tentando achar um ângulo, uma saída, uma brecha. Não encontrariam. Eu passará 5 anos me assegurando disso. Abri uma pasta separada no meu desktop. Dentro havia arquivos que eu vinha coletando por 8 meses. Repositório de código, registro de commits, diagramas de arquitetura. Tudo mostrando como a plataforma revolucionária da Impulso Digital fora construída diretamente sobre meus métodos patenteados do fluxo central. Minha propriedade intelectual. A API que eu mantive quando vendi a empresa. A API que era licenciada exclusivamente ao comprador sob termos rígidos e definitivamente não a uma startup que fizera engenharia reversa de documentação roubada. Letícia tivera acesso a tudo durante nosso casamento, nos tempos em que eu confiava nela com meu trabalho. Ela baixara especificações técnicas, salvara esquemáticos, guardara cópias de documentos proprietários de arquitetura. Dissera que queria entender o que eu havia construído. Ela entendeu, muito bem. Entendeu o suficiente para entregar ao André. Encontrei a cadeia de e-mails de 3 anos atrás. Letícia para André. Em anexo, o framework de back-end que meu marido desenvolveu. Podem ser úteis como referência. A resposta de André. Isso é ouro. Podemos agendar uma ligação. Eles não copiaram o código literalmente. Eram espertos demais para isso. Mas pegaram meus algoritmos de roteamento patenteados, minha estrutura de banco de dados, minha lógica de balanceamento de carga e reconstruíram tudo sob a marca deles, chamando de inovação. Legalmente, era violação de patente e apropriação indevida de segredo comercial. A ossada era minha, e eu havia depositado minhas patentes muito antes de André sonhar em fundar a Impulso Digital.
Fechei o laptop e caminhei até a janela. A chuva tamborilava no vidro. Em algum canto da cidade, André provavelmente ainda estava acordado, fazendo ligações, tentando conter o que acabará de descobrir. Ele não podia conter. A base sobre a qual construíra sua empresa não era dele. Era minha. E eu estava prestes a provar. No andar de cima, ouvi o celular da Letícia vibrar. 1, 2, 3 vezes. Depois seus passos, rápidos e secos pelo piso do quarto. As ligações estavam começando. Acordei às 5:30, como sempre. O lado da cama da Letícia estava vazio, os lençóis frios. Encontrei-a na cozinha, já vestida, com o telefone colado na orelha. Ela encerrou a ligação quando me viu. André quer se encontrar, ela disse. Sem bom dia, sem conversa fiada. Disse que é urgente. Serviu café, sem pressa, adicionando creme. Sobre o quê? Ele não quis dizer. Só que envolve você. Os olhos dela vasculharam meu rosto. Renato, o que está acontecendo? Você devia perguntar ao André. Estou perguntando a você. Encarei o olhar dela por cima da borda da xícara. Quando você deu a documentação do fluxo central ao André, 3 anos atrás, achou mesmo que eu não ia descobrir. A cor sumiu do rosto dela. Não sei do que você está falando. Sabe, sim. Baixei a xícara. A lógica de roteamento patenteada. A arquitetura de banco de dados. As especificações de API que nunca foram colocadas em domínio público. Você as enviou para ele por e-mail. Março, 3 anos atrás. Assunto. Podem ser úteis como referência. Ponto. Ela recuou um passo. Eu só estava tentando ajudar. Ele estava com dificuldades na arquitetura da plataforma e eu achei que... Você achou que podia entregar 12 anos do meu trabalho protegido e chamar isso de ajuda. Minha voz permaneceu calma e nivelada, o que pareceu desconcertá-la mais do que gritos teriam feito. Ele pagou você? Ou foi só pela sensação de se sentir importante de novo? Não foi assim. Então como foi, Letícia? Ela abriu a boca. Fechou. Seu celular vibrou. O nome de André na tela. Ela não atendeu. A Impulso Digital construiu toda a plataforma dele sobre minha arquitetura. Continuei. Cada função principal. Cada fluxo de trabalho. Não copiaram código diretamente. São espertos demais para isso. Mas extraíram meus métodos protegidos dos documentos que você entregou e os implementaram sem licença. Violação de patente, roubo de segredo comercial. As duas coisas, Letícia. Você está paranoico. Tenho os registros de commits, os repositórios de código, sua troca de e-mails com o André. Peguei meu celular e mostrei a tela. As próprias palavras dela encaravam. Isso é ouro. Ela empalideceu. O André disse que era só inspiração, que a gente estava usando como ponto de referência. Um ponto de referência sobre o qual você nunca me contou. Você não estava interessado. Você se aposentou? Renato, você se afastou. O que eu deveria fazer? Parar de viver porque você decidiu parar de construir. Você deveria não entregar propriedade intelectual que eu passei anos patenteando para alguém que a usaria para erguer um concorrente. O telefone dela tocou de novo. André, insistente. Dessa vez ela atendeu, caminhando até o outro cômodo. Ouvi a voz dela subir, defensiva no início, depois assustada. Quando voltou, sua mão tremia. Ele está sendo processado. Ela sussurrou. Um escritório de propriedade intelectual de Curitiba entrou com uma petição hoje de manhã. Estão alegando violação de patentes, roubo de segredos comerciais, quebra de contrato de licenciamento. André acha que você está por trás disso. Ele está certo. Renato, você não pode fazer isso. Já fiz. Enxaguei minha xícara e a coloquei na pia. O escritório representa a divisão de propriedade intelectual da Sentinela Patrimonial, que, como o André agora sabe, sou eu, o prédio que ele aluga, as patentes sobre as quais a plataforma dele foi construída, tudo meu. Isso vai destruí-lo. Ele se destruiu quando ergueu uma empresa sobre trabalho roubado. Nosso filho trabalha lá. A voz dela falhou. O Rodrigo acaba de ser promovido. Se a Impulso Digital afundar, ele perde tudo. Isso me parou.
Rodrigo, 25 anos, afiado como uma lâmina, subira de analista júnior a estrategista sênior em 2 anos. Ficará tão orgulhoso quando conseguiu aquele emprego. Rodrigo é inteligente, eu disse baixinho. Vai se reerguer. Não se o pai dele destruir a empresa onde ele trabalha. Ela se aproximou. Por favor, Renato, pensa no que isso vai fazer com a nossa família. Eu a olhei. Olhei de verdade. A mulher com quem me casei havia 26 anos, que estivera ao meu lado nas dificuldades iniciais, nas noites sem dormir construindo o fluxo central. Em algum ponto do caminho, ela deixará de ser minha parceira e se tornará alguém que eu não reconhecia. Estou pensando na família, eu disse. Estou pensando no que você fez com a nossa. Rodrigo ligou ao meio-dia. Eu estava no escritório revisando as reivindicações de patentes quando o nome dele acendeu na tela. Pai. A voz dele estava tensa, controlada. Precisamos conversar. Sobre o motivo de meu chefe ter acabado de ser citado em um processo que menciona seu nome 17 vezes. Recostei na cadeira. Você leu a petição. Todo mundo no escritório leu. É só do que se fala. Ele fez uma pausa. Isso é mesmo porque a mãe passou os arquivos antigos. É porque sua mãe entregou documentação proprietária que descrevia em detalhes minha tecnologia patenteada. Tecnologia que eu jamais transferi na venda. O André então implementou essa tecnologia no núcleo da plataforma dele sem licença. As pessoas iteram sobre tecnologia existente o tempo todo. É assim que a inovação funciona. Não quando replicam lógica patenteada e chamam de sua. Existe diferença entre inspiração e roubo de pi. O que o André fez cruza a linha por quilômetros. Silêncio. Depois, há quanto tempo você sabe? 8 meses. Comecei a investigar quando percebi que o comportamento da plataforma deles parecia suspeitamente com os segredos comerciais do fluxo central. E você não me contou. A amargura infiltrou-se na voz dele. Sabia que eu trabalhava lá e não me avisou. Você teria acreditado em mim antes de ver as provas. Não sei. O André me promoveu 2 vezes, me deu responsabilidade de verdade. Ele não é perfeito, mas também não é um ladrão. É ladrão quando constrói um negócio sobre a arquitetura patenteada de outra pessoa. O que você quer que eu faça, pai? Nada. Essa briga não é sua. É sim, se o meu emprego desaparecer por causa dela. A voz dele endureceu. Ralei muito por 2 anos. Eu mereci esse cargo. E agora você vai tirá-lo de mim. O André tirou no momento em que cometeu o roubo de pi. Não. O tom de Rodrigo ficou frio. Você está tirando porque não aguenta que a mãe tenha encontrado algo que você não controla. Aquilo bateu mais forte do que eu esperava. Isso não é sob controle. Não é? Você vendeu sua empresa, se aposentou, desapareceu. A mãe seguiu em frente, encontrou um trabalho onde é boa, pessoas que a valorizam. E você não suporta. Rodrigo, preciso desligar. O André está convocando uma reunião de emergência. A linha ficou muda. Camila ligou 3 dias depois. Minha filha do meio, 23 anos, cursando MBA na USP. Ela atendeu no segundo toque. Pai, a gente precisa conversar sobre o que você está fazendo com a Impulso Digital. Rodrigo ligou para você. Rodrigo, mãe, e umas 6 amigas da mãe que parecem achar que você enlouqueceu. Ela fez uma pausa. Enlouqueceu? Ainda não. Então me explica por que você está destruindo uma empresa que emprega o seu filho e ameaçando a carreira da mãe. Contei tudo a ela. Os segredos comerciais roubados, os e-mails, os anos de enganação. Camila ouviu sem interromper, o que significava que estava tomando notas. Ela sempre tomava notas quando algo era importante. Certo, ela disse quando terminei. Então a mãe pisou na bola. Feio. E o André é um ladrão. Mas, pai, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Eu investi na Impulso Digital. 50 mil reais do meu fundo. No ano passado, quando eles abriram a Série B para familiares e amigos. Meu peito apertou. Camila. A mãe disse que era sólido. Disse que a empresa tinha tecnologia de ponta e fundamentos fortes.
Fiz minha devida diligência. Olhei os balanços, o pipeline de produtos. Tudo batia. A voz dela vacilou ligeiramente. Eu não sabia que era construído sobre o seu trabalho. Os outros investidores também não. Quanto você está perdendo? Se a empresa quebrar, tudo. 50 mil reais. Era para ser minha rede de segurança depois da formatura. Fechei os olhos. O emprego de Rodrigo, o investimento de Camila e Letícia orquestraram ambos, colocando o futuro dos nossos filhos em uma empresa erguida sobre alicerces roubados. E tem mais. Camila continuou. Estive analisando os documentos públicos da Impulso Digital para um projeto da faculdade. Pai, a apresentação mais recente para investidores mostra uma receita projetada de 200 milhões de reais nos próximos 3 anos. O valuation está em 450 milhões de reais. Isso é impossível. A plataforma deles não tem como escalar tão rápido. Tem, se for construída sobre uma arquitetura que já foi validada. A sua arquitetura. Ela fez uma pausa. O André não está apenas usando seu trabalho. Ele está apostando todo o futuro da empresa nisso e levantando dinheiro com base em tecnologia que não lhe pertence. Quem mais investiu? Fundo de pensão, escritório de família, 3 grandes fundos de venture capital. Total levantado, 90 milhões de reais na última rodada. Papéis farfalharam. Pai, se você puxar a reivindicação de Pi, você não vai machucar só o André. Vai destruir 90 milhões de reais em capital de investimento. Pessoas vão perder tudo. Pessoas que investiram em uma fraude. Pessoas que não sabiam que era uma fraude. Inclusive sua filha. Levantei e fui até a janela. O que você quer que eu faça? Deixar que continuem usando meu trabalho? Não. Faço pagar por isso. Negocie um contrato de licenciamento. Pegue uma porcentagem da receita. Consiga assentos no conselho. Mas não destrua. Ela hesitou. O Rodrigo vai casar. Pai. Isso me parou. O quê? Ele pediu a namorada em casamento há 2 semanas. Sara, a diretora de marketing da Impulso Digital. Eles se conheceram no trabalho. O casamento é no próximo verão. A voz dela suavizou. Se você destruir a empresa, você destrói a carreira dele e a da noiva. Você vai ser motivo de o casamento dele desmoronar. Ele não me contou que estava noivo. Porque sabia que você ia reagir exatamente assim. Fechado, tomando decisões sem considerar como elas afetam os outros. Ela fez uma pausa. A mãe fez a mesma coisa quando entregou aqueles arquivos ao André. Vocês são mais parecidos do que pensa. Aquilo cortou mais fundo do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito. Preciso pensar sobre isso, falei. Pensa rápido. O Gabriel me ligou de manhã. Ele está voando para casa amanhã. Por quê? Porque a família dele está implodindo e ele quer consertar. A voz de Camila embargou ligeiramente. Estamos todos voando para casa, pai. Nós 3. E vamos sentar e resolver isso como adultos. Com você ou sem você. Ela desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, vendo a chuva escorrer pelo vidro. Meu filho mais novo, 21 anos, interrompendo o semestre para voltar para casa. Minha filha sacrificando horas de estudo durante as provas finais. Meu filho mais velho preso entre o pai e a carreira. Eu pensara que estava protegendo o que era meu. Em vez disso, estava destroçando o que mais importava. André pediu uma reunião por meio do advogado dele. Terreno neutro, uma sala de conferência de um escritório de advocacia no centro. Letícia insistiu em ir. Não me opus. Chegamos separados. André já estava lá, com cara de quem não dormia havia dias. A advogada dele, uma mulher perspicaz chamada Renata Almeida, estava sentada ao seu lado com uma pilha de pastas. Sentei na cabeceira da mesa. Obrigada por vir. Renata começou. Meu cliente gostaria de... Pode economizar. Falei. André pode falar por si mesmo. André se ajeitou. Renato, quero me desculpar. Quando a Letícia me mandou aqueles arquivos, eu não entendi completamente o que estava vendo. Pensei que fossem materiais de referência genéricos. Você sabia exatamente o que eles eram. Respondeu. Isso é ouro por e-mail. Foi uma péssima escolha de palavras.
Quis dizer que nos ajudariam a evitar erros comuns, ao compreender os princípios de design que você validou, ao copiar minha metodologia patenteada. Renata interveio. Senhor Carvalho, meu cliente está preparado para oferecer uma compensação substancial. Um contrato de licenciamento com pagamentos retroativos, participação acionária na Impulso Digital e um assento no conselho. Quão substancial? Ela deslizou um papel pela mesa. Olhei o número. 15 milhões de reais, mais 3% de participação. É isso que você acha que meu trabalho vale? O trabalho do qual depende toda a avaliação de 450 milhões de reais de vocês. É um ponto de partida, Renata disse suavemente. Estamos abertos à negociação. Inclinei-me para a frente. Aqui está a minha contraproposta. Vocês fecham a Impulso Digital, devolvem todo o capital dos investidores com juros, e o André admite publicamente a violação de patente e o roubo de segredos comerciais. André empalideceu. Isso destruiria minha reputação. Você a destruiu sozinho. Renato, por favor. A voz de Letícia cortou o ar. Pensa no Rodrigo. Pensa no investimento da Camila. Estou pensando neles. Estou pensando no que eles aprendem se o pai deles deixar alguém roubar o trabalho da sua vida sem consequências. E o que eles aprendem se o pai destruir o futuro deles por vingança? Ela retrucou. André falou, com a voz levemente trêmula. E se eu renunciar? Deixar o cargo de CEO, abrir mão da minha participação, reconhecer publicamente que a empresa foi construída usando sua tecnologia licenciada. Reestruturamos a empresa com você como acionista majoritário. Você fica com o controle. Eu fico com nada. Ele encarou meus olhos. Mas a empresa sobrevive. Os funcionários mantêm os empregos. Seu filho mantém a carreira. Era uma oferta melhor do que eu esperava. André perderia tudo, mas a Impulso Digital continuaria sob meu controle. Há uma condição, eu disse. Diga. Letícia pede demissão. Imediatamente. Sem rescisão. Sem participação. Sem vínculos com a empresa. A cabeça de Letícia se virou bruscamente. O quê? Você possibilitou isso. Deu a ele a munição para construir uma fraude. Colocou o dinheiro e o futuro dos nossos filhos nisso sem me contar. Mantive os olhos em André. Ela sai, ou a empresa morre. A escolha é sua. André olhou para Letícia, depois para mim. Não posso aceitar isso, ele disse baixinho. Então terminamos aqui. Levantei. Renata tentou intervir, mas eu já estava me movendo. Letícia agarrou meu braço. Renato, você não pode fazer isso. Pode assistir. Saí. Atrás de mim, ouvi a voz de André, baixa e derrotada. Vou redigir a carta de renúncia. A resposta de Letícia foi cortante e raivosa, mas não fiquei para ouvir. Eu vencera. Mas, de algum jeito, não parecia uma vitória. Eles todos voltaram para casa na noite seguinte. Rodrigo do Rio de Janeiro, Camila da USP, Gabriel de Campinas. Ouvi suas vozes no hall se misturando à de Letícia. Não eram vozes cálidas de reencontro. Eram vozes de sessão de estratégia. Gabriel me encontrou primeiro. Meu caçula, 21 anos, com os olhos da Letícia e a minha teimosia. Ele não bateu. Simplesmente entrou e fechou a porta atrás de si. Não vim aqui para um abraço, ele disse. Vim porque o meu pai está destruindo a nossa família e alguém precisa dizer a ele que ele está sendo um idiota. Você está sendo direto. Aprendi com o melhor. Ele se jogou na cadeira em frente à minha mesa. A Camila me inteirou de tudo. A arquitetura roubada, os e-mails da mãe, a fraude do André, tudo. Então você entende por que estou fazendo isso. Eu entendo porque você está com raiva. Não entendo porque você está metendo uma marreta em todo mundo ao seu redor. Ele se inclinou para frente. O Rodrigo está noivo, pai, com a Sara, que trabalha no marketing da Impulso Digital. Eles se conheceram há 2 anos, se apaixonaram na festa de Natal da empresa. Se você destruir a Impulso Digital, você não acaba só com a carreira do Rodrigo, você acaba com o relacionamento dele. Ele não me contou que estava noivo, porque sabia que você ia dar um jeito de estragar tudo. A voz de Gabriel era cortante. Você está planejando isso há 8 meses.
pai. Teve tempo de nos avisar. Em vez disso, decidiu que éramos danos colaterais. Eu estava tentando proteger vocês, saber que a mãe. Não. Gabriel se levantou. Você estava protegendo seu ego. A mãe errou. Sim. Mas em vez de lidar com isso como um adulto, conversar com ela, encontrar uma solução, você foi para a via nuclear. E agora todos nós estamos pagando por isso. A porta se abriu. Camila e Rodrigo entraram. Frente unida. Camila carregava um laptop. Rodrigo tinha uma pasta cheia de papéis. Vai ter reunião de família, Camila disse, sem perguntar. Todos nós. Agora. Fomos para a sala de estar. Letícia já estava lá, de pé junto à janela, braços cruzados sobre o peito. Ela parecia menor do que eu havia há anos. Camila montou o laptop na mesa de centro. Passei os últimos 3 dias analisando os balanços da Impulso Digital, os documentos de investidores e o repositório de código. Aqui está o que eu descobri. Ela puxou uma apresentação. Slides cheios de números, gráficos, registros de commits. A empresa do André vale 450 milhões no papel. Mas o negócio é o seguinte, 90% desse valuation se baseia na arquitetura de back-end. A sua arquitetura. Ela clicou para o próximo slide. Se você puxar a reivindicação de PI, o valor da empresa cai para talvez 40 milhões. Então todos os investidores, todas as opções de ações dos funcionários, todos os fundos de venture, todos perdem cerca de 90% do investimento. Isso não é problema meu, eu disse. Vira problema se quando esses investidores processarem você. Rodrigo interveio. Ele abriu sua pasta. Conversei com o departamento jurídico da Impulso Digital. Se você destruir a empresa por meio de uma ação de PI, há precedentes para os investidores processarem o titular da PI por interferência ilícita. Você detém as patentes, mas esperou 8 meses para aplicá-las, período em que a empresa levantou 90 milhões de reais de investidores que não tinham ideia de que a tecnologia estava em disputa. Um bom advogado poderia argumentar que você permitiu conscientemente que a fraude continuasse, tornando-se cúmplice. Você poderia ser responsabilizado pelos danos. Olhei para ele, meu filho, 25 anos, usando sua perspicácia nos negócios para me ameaçar. Você está falando sério, que você me ajudaria a investidores a processarem o próprio pai. Estou tentando salvar você de si mesmo. Ele encontrou meus olhos. Sara e eu vamos nos casar em junho. Quero você lá, pai. Mas se você destruir a empresa onde a gente se conheceu, onde construímos nossas carreiras, não sei se vou conseguir ter você no casamento. Aquilo bateu como um soco no peito. Gabriel falou. A Camila investiu 50 mil. É a rede de segurança dela. A carreira do Rodrigo está em jogo. Eu sou um universitário do 3º ano e meu sobrenome está virando piada. Você sabe o que é ter colegas de classe perguntando se seu pai é o cara que está tentando destruir uma startup inovadora? Não é inovadora se é construída sobre roubo, eu disse. Então faço pagar por isso. A voz de Camila subiu. Licencie a tecnologia. Pegue uma porcentagem. Consiga assentos no conselho. O que for. Mas não queime tudo e nos leve junto. Letícia finalmente falou, a voz pouco acima de um sussurro. Eu estava errada. Renato, agora eu sei. Dei aqueles arquivos ao André achando que estava ajudando, sem perceber que estava roubando de você. Foi estúpido e egoísta, e eu sinto muito. Sentir muito não resolve. Não, mas talvez isso resolva. Ela puxou seus próprios papéis. Vou transferir minha participação na Impulso Digital para você. Toda ela. E estou pedindo demissão, com efeito imediato. O André já aceitou minha carta de renúncia. Eu a encarei. Quando você fez isso? Hoje de manhã, depois que o André me falou da reunião com você. Ela colocou os papéis na mesa. Não espero que você me perdoe, mas não vou deixar que o meu erro destrua o futuro dos nossos filhos. A sala ficou em silêncio. 3 filhos assistiam, esperando para ver o que aconteceria. Camila fechou o laptop. Pai, o André se ofereceu para te dar a empresa inteira. Aceite. Toque você mesmo. Coloque o seu nome nela. Mostre ao mundo que você construiu a base. Mas não destrua ela e todo mundo que depende disso. Incluindo seu filho que vai se casar.
Rodrigo acrescentou. E a sua filha que investiu as economias da vida. Gabriel completou. Não dormi naquela noite. Fiquei no escritório até às 3 da manhã, revisando tudo. As patentes, os e-mails, os rostos dos meus filhos me pedindo para escolher a eles em vez da justiça. Ao amanhecer, liguei para o meu advogado. Prepare os papéis. Vou aceitar a oferta do André. Transferência total da propriedade. Ele confirmou. Acrescentei. A participação da Letícia vai ser transferida para Camila. Toda ela. Ela recupera o investimento com juros. E quero uma declaração pública do André reconhecendo a violação de patentes. Ele vai concordar. Ele não tem escolha. Os papéis estavam prontos ao meio-dia. Liguei para André e o instruí a me encontrar no escritório principal da Sentinela Patrimonial. Não no território dele, não em terreno neutro. No meu. Ele chegou com a advogada dele. Letícia também veio, mesmo sem eu ter convidado. Sentamos na sala de conferências com vista para o centro de São Paulo. Documentos espalhados pela mesa. Está tudo aqui, disse Renata Almeida. Transferência de propriedade, as mudanças na distribuição de participação, a declaração pública. O André assina, você assina, e a Impulso Digital se torna sua. André olhou para Letícia. Você está mesmo abrindo mão de tudo. É a coisa certa a fazer, ela disse baixinho. A participação da sua esposa vai para Camila. Eu disse a André. O investimento dela será retribuído 10 vezes quando esta empresa prosperar. Considere uma restituição. André assentiu lentamente. Justo. Mais alguma coisa. Só mais uma coisa. Deslizei um documento final pela mesa. É uma carta de demissão. Para você. O rosto de André ficou branco. Você disse que, se eu assinasse, eu poderia continuar como? Eu menti. Mantive a voz nivelada. Você construiu uma empresa sob trabalho roubado, mentiu para os investidores e manipulou minha esposa para ser cúmplice. Você não sai daqui com um contrato de consultoria. Não sai com nada, só com seu nome em uma admissão pública. Renata tentou protestar, mas André levantou a mão. Tudo bem. Ele me olhou, algo como respeito nos olhos. Eu mereço. Sim, merece. Ele assinou. Cada página, cada cláusula, cada admissão. Quando terminou, levantou-se e estendeu a mão. Não a segurei. Meu filho trabalha para você. Eu disse. Rodrigo Carvalho. Assegure-se de que ele seja bem tratado sob a nova direção. O rosto de André registrou surpresa, então entendimento. Não sabia. Ele nunca disse. Não deveria precisar dizer. Ele conquistou o cargo. Conquistou. É um dos melhores estrategistas que temos. André fez uma pausa na porta. Para o que vale, Renato, eu realmente achei que o trabalho estivesse abandonado. Isso não desculpa o que eu fiz, mas não comecei com a intenção de roubar. Começou? Sim. Só não achou que eu fosse perceber. Ele saiu sem mais uma palavra. Letícia se levantou. O que acontece agora? Agora você se muda. Vou pedir ao meu advogado que prepare os papéis da separação. Renato, 26 anos. 26 bons anos. Suavizei ligeiramente. Depois você escolheu o avanço na carreira em vez do nosso casamento. Eu consigo perdoar muitas coisas, mas não isso. Ela assentiu, os olhos úmidos. As crianças. Elas vão entender. Com o tempo, não vou afastá-las de você, mas não consigo viver com alguém que valorizou mais o roubo do meu trabalho do que a minha confiança. Ela saiu em silêncio, sem discussões, sem lágrimas, apenas aceitação. 3 meses depois, a Impulso Digital funcionava com mais fluidez do que jamais funcionara sob o André. Eu reestruturei as operações, trouxe nova gestão e comecei a direcionar a empresa para a inovação legítima, em vez de brilhantismo emprestado. Rodrigo permaneceu. Recebeu outra promoção e, lentamente, voltou a falar comigo. O investimento de Camila já dobrara de valor. Gabriel veio para casa no dia de ação de graças. Letícia se mudou para um apartamento no centro. Assinamos os papéis do divórcio 2 semanas depois da transferência da propriedade.
26 anos de casamento terminaram com a assinatura e um aperto de mão dos advogados. Ela não brigou por pensão, não contestou o acordo. As crianças dividiam o tempo entre nós. Os feriados eram estranhos, os aniversários, piores ainda. Mas a gente se virava. O processo de grande repercussão havia colocado meu nome de volta nos noticiários por algumas semanas, o silencioso titular de patentes que expôs o segredo sujo de um unicórnio. A maioria das pessoas aplaudiu. Algumas, não. Mas a publicidade fez algo inesperado. Eu estava no meu escritório na Impulso Digital quando a recepcionista chamou. Senhor Carvalho, tem alguém aqui para vê-lo. Ela diz que é pessoal. Quem? O nome dela é Catarina Monteiro. Eu não conhecia nenhuma Catarina Monteiro. Mande entrar. A mulher que entrou pela porta tinha cerca de 50 anos, bem vestida, cabelos escuros com mechas grisalhas e olhos que pareciam familiares de um jeito que não consegui situar. Senhor Carvalho. Ela estendeu a mão. Obrigada por me receber sem hora marcada. Vi seu nome nas reportagens sobre o processo e percebi quem você era. Estava querendo fazer isso há anos. Acho que nunca nos encontramos. Não, mas temos uma conexão que você desconhece. Ela sentou-se sem ser convidada. Quase 30 anos atrás, você namorou uma mulher chamada Clara Monteiro. Ficaram juntos por 2 anos, antes de você se mudar para São Paulo. O nome me acertou como um balde de água fria. Clara, minha namorada da faculdade, aquela que eu amara antes da Letícia. Tínhamos terminado quando saí da cidade para seguir a onda de tecnologia. Perdéramos o contato por completo. O que tem a Clara? Perguntei com cuidado. Clara era minha irmã. A voz de Catarina estava firme. Ela faleceu há 4 anos. Câncer. Sinto muito. Não sabia. Nem tinha por que saber. Vocês dois não se falavam havia décadas. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Antes de morrer, Clara me deu isto. Me fez prometer que entregaria se um dia eu tivesse a chance. Colocou o envelope na minha frente. Meu nome, em uma letra que eu mal lembrava. Ela também pediu que eu te contasse uma coisa. Catarina encontrou meus olhos. Você tem um filho. O nome dele é João Monteiro. Ele tem 27 anos. A sala girou. O quê? Clara descobriu que estava grávida umas semanas depois de você se mudar para São Paulo. Ela tentou te encontrar, mas seu número tinha mudado. Escreveu cartas, mas você tinha trocado de apartamento. A voz de Catarina suavizou. Depois ela viu um anúncio em uma revista de tecnologia. Você e Letícia, recém-noivos. Ela decidiu não interferir. Não quis ser a mulher que te prendeu com um bebê quando você já tinha encontrado outra pessoa. Minhas mãos tremiam. Ela estava grávida de um filho meu, e nenhum dos dois nunca me contou. Ela tentou. Renato, mas você tinha seguido adiante. E ela te amou bastante para te deixar ir. Por que está me contando isso agora? Porque João merece conhecer o pai. E porque o último desejo de Clara era que vocês dois se encontrassem. Catarina se levantou. Ele não sabe que estou aqui. Não sabe que eu te localizei. Mas sabe sobre você. Clara contou tudo a ele antes de partir. Onde ele está? Porto Alegre. É engenheiro de software. Trabalha para uma firma de segurança cibernética. Um rapaz inteligente. Tem seus olhos e a determinação da Clara. Ela me entregou um cartão de visitas. Esse é o e-mail e o telefone dele. Se você vai entrar em contato ou não, é com você. Ela saiu antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Fiquei sentado ali, segurando o envelope e o cartão. Um filho. Eu tinha outro filho, de 27 anos, que crescerá sem mim. Enquanto eu construía o fluxo central, criava o Rodrigo, montava uma vida com Letícia. Em algum lugar de Porto Alegre, o menino crescia se perguntando sobre o pai. Abri o envelope. A carta de Clara, datada de 3 anos antes de sua morte. Renato, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Quero que saiba que nunca me arrependi de ter ficado com o João. Ele foi a melhor coisa da minha vida. Mas sempre me arrependi de que você nunca o conheceu. Ele é brilhante, gentil e teimoso, exatamente como você. Por favor, se a Catarina encontrar você, dê uma chance a ele. Ele merece um pai.
Você merece um filho que escolheu te encontrar. Clara. Peguei o telefone e encarei o número do João. 27 anos. Eu perderá a vida inteira dele. Mas talvez não precisasse perder o resto. Disquei. 8 meses depois, Rodrigo estava no altar em uma vinícola nos arredores de São Paulo, com Sara ao seu lado, em um vestido que custou mais do que o meu primeiro carro. A cerimônia era linda, tradicional. Tudo o que um casamento deve ser. Letícia sentou-se 3 fileiras atrás de mim com o novo namorado, um consultor que conhecera em um evento de networking. Trocamos acenos educados antes da cerimônia. Nada além disso. Gabriel sentava-se à minha esquerda, Camila à minha direita, e ao outro lado de Camila, João Monteiro, meu filho, conhecendo os meio-irmãos pela primeira vez em um casamento. Tinham sido necessários 3 meses de telefonema, até que João concordasse em me encontrar pessoalmente. Um café em Porto Alegre, desajeitado e hesitante. Ele se parecia com Clara, mas tinha o meu maxilar, as minhas mãos. Conversamos por 4 horas sobre sua infância, sua mãe, as perguntas que sempre carregara. Contei a ele sobre o fluxo central, sobre construir algo do nada, sobre como eu gostaria de ter sabido, como teria estado lá se pudesse. Ele não me perdoou de imediato, mas também não me fechou a porta. Não estou procurando um pai, ele disse naquele dia. Tenho 27 anos. Eu me criei sozinho, mas estou disposto a conhecer o homem que me deu metade do meu DNA. Agora, no casamento de Rodrigo, ele estava de pé com uma cerveja, observando a recepção. Bela festa, disse. Rodrigo se saiu bem. Você também. Ele apontou para a pista de dança, onde todos os meus 3 filhos com Letícia dançavam juntos. São boas pessoas. A mãe deles os criou bem. A sua também. Ele tomou um gole. Olha, eu sei que é estranho eu estar aqui, conhecendo todo mundo assim. Mas a Camila me convidou e eu achei que já era hora. Fico feliz que você tenha vindo. Ficamos em um silêncio confortável. Então João disse, Clara me deixou cartas. Uma para cada aniversário que ela sabia que iria perder. Abri a carta dos meus 27 anos no mês passado. O que dizia? Que ela esperava que eu tivesse te encontrado. Que esperava que você fosse tudo do que ela se lembrava. Ele me olhou. Ela disse que você foi o homem mais honesto que já conheceu. Que você construía as coisas em vez de tomá-las. Ela foi generosa. Ela foi honesta. Ele terminou a cerveja. Não preciso de um pai, Renato, mas eu poderia usar um amigo que entenda o que é construir algo do nada. Alguém que entenda que, às vezes, a fundação importa mais do que o acabamento. Eu entendi. Ele estava me oferecendo uma relação nos termos dele. Não pai e filho, mas 2 homens que compartilham DNA e história, descobrindo o que isso significa. Eu gostaria disso, eu disse. Mais tarde, quando a festa ia chegando ao fim, Rodrigo me encontrou. Sua gravata estava frouxa, o paletó já não estava mais. O homem mais feliz que eu vi em anos. Obrigado por vir, pai. Não perderia por nada. É sério. Depois de tudo, eu não tinha certeza de que você apareceria. Ele olhou na direção de João, que conversava com Gabriel, ou de que traria ele. Ele é seu irmão. Meio-irmão, que eu conheci há 6 meses. Rodrigo sacudiu a cabeça. Nossa família é complicada. A maioria das famílias é. É? Mas a nossa é tipo uma startup de tecnologia. Primeira versão fracassou. Pivotagem gigantesca, e agora estamos tentando escalar a reconstrução. Ele sorriu. Acha que vamos conseguir? Acho que vamos tentar. É tudo que qualquer um pode fazer. Ele me abraçou, rápido e apertado, e depois voltou para a noiva. Fui embora pouco depois, dirigindo sozinho para a casa que costumava abrigar a família. A Impulso Digital prosperava sob minha liderança. Camila se mudará para o Rio de Janeiro para um emprego. Gabriel estava de volta a Campinas. Rodrigo agora tinha a própria vida. Mas eu tinha o número do João no meu telefone e tinha uma família que não se parecia em nada com a que eu planejara, mas era mais honesta do que qualquer coisa que eu havia construído antes. 12 meses atrás, eu deixei cair um crachá em uma festa de empresa.
Aquele único instante desfiou tudo e o reconstruiu em algo que eu não reconhecia. Mas de pé na minha casa silenciosa, olhando as fotos de 4 filhos em vez de 3, percebi uma coisa. Às vezes, você precisa testar a fundação para descobrir o que de fato está te sustentando. E, às vezes, é exatamente disso que você precisa.